Você já olhou para os indicadores de uma empresa e se perguntou por que ela parece lucrativa, mas não gera retorno real para os investidores? Hoje eu vou te mostrar como o ROA, o ROI e o ROIC não são iguais e como eles podem transformar a sua análise de ações. Se você acha que uma empresa é boa só porque ela dá lucro, cuidado, os lucros podem enganar. Os investidores experientes olham muito além disso. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações. Nesse canal a gente fala sobre todo tipo de investimento, mas é claro, com foco em renda variável e no universo das ações. Hoje nós vamos destrinchar, esmiuçar, detalhar 3 indicadores essenciais, que é o ROA, o ROI e o ROIC, para que você saiba exatamente o que eles medem, qual é mais relevante em cada situação e como você pode usar cada um deles na sua análise. Muitos investidores olham para o lucro líquido ou mesmo para o crescimento de receita e acreditam que estão analisando muito bem a empresa, porém sem saber para onde esse lucro está indo, como esse lucro está efetivamente sendo utilizado. Isso não quer dizer muita coisa. Uma empresa pode sim ter um lucro alto, mas quando ela não gera retorno sobre o capital investido, pode ser que ela esteja simplesmente jogando dinheiro fora. Um outro erro muito comum é achar que esses 3 indicadores são a mesma coisa. Na verdade, cada um deles mede uma coisa diferente. Ignorar esse fato pode te levar a tomar decisões péssimas. Então vamos fazer daquele jeitão que a gente gosta aqui. Primeiro eu te passo o que é cada um deles, como que eles funcionam, e depois a gente vai para o passo a passo prático de como utilizar eles nas suas decisões de investimento. O ROA, que em inglês quer dizer Return on Assets, é o retorno sobre ativos, e ele vai medir o lucro líquido em relação aos ativos totais da empresa. Ele vai mostrar a eficiência de uma empresa em usar recursos para gerar lucros, ou seja, uma empresa que tem bastante lucro, mas investe esse lucro em ativos bacanas, vai ter um bom ROA. Por exemplo, uma empresa que tem muitos ativos e tem um lucro baixo, vai ter um ROA baixo também. Isso quer dizer que a empresa não está conseguindo gerar lucro suficiente na mesma proporção que investiu em ativos, ou seja, investiu muito, mas não está conseguindo gerar lucro com aqueles ativos que foram comprados, com aquele dinheiro que foi investido. Já o ROI significa Return on Equity, que é retorno sobre patrimônio líquido. E é justamente isso que ele vai medir. Ele vai medir o lucro líquido em relação ao patrimônio líquido dos acionistas. Então ele vai focar no retorno do capital dos sócios. Então ele é muito bom, muito eficiente para medir justamente essa rentabilidade com o dinheiro dos acionistas. O ROI vai levar em consideração somente o capital dos acionistas. Então se a empresa está tendo um bom lucro, está gerando um lucro bacana e está entregando uma boa eficiência em relação ao capital dos acionistas, ela vai ter um ROI alto. Então pensa assim, para cada R$1 que o acionista investiu, se ela estiver devolvendo 20 centavos, isso quer dizer que o ROI dela é de 20%. Isso é excelente. Se a empresa lucrar 1 milhão, o investidor vai ter um ROI de 200 mil. O ROIC, ele é o Return on Invested Capital, ele é o retorno sobre o capital investido. Mas qual que é a diferença dele para o ROI, já que o ROI é dinheiro dos acionistas, também é investido? Porque o ROIC ele vai levar em consideração as dívidas. Então ele vai medir o lucro líquido em relação ao capital investido dos acionistas mais a dívida sobre todo o capital investido da empresa nas suas operações. Então ele vai indicar a eficiência da empresa em gerar rentabilidade, em gerar lucro, levando em consideração tudo, independentemente de qual é a sua estrutura de capital. Se tem mais dinheiro de acionistas, tem mais dívida. Então, resumidamente, o ROA vai medir a eficiência dos ativos, enquanto o ROI vai medir o retorno, sobre o capital dos acionistas, e o ROI que vai medir tudo, ele vai medir o retorno geral, se a empresa está gerando valor independentemente de qual é o dinheiro que está investido. Bom, então agora que você já entendeu o que é cada um desses indicadores e para que eles servem, o que eles medem, tá na hora de você colocar isso para jogo, colocar na sua análise de ações. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal aqui e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal aqui é levar educação financeira para as pessoas, principalmente na análise de ações, porque eu acredito que quando as pessoas investem o seu dinheiro em ações, elas têm um maior potencial de ganhos do que deixar na renda fixa ou mesmo perder para a inflação. O objetivo é que pessoas mais instruídas farão mais capital e logo terão maior poder aquisitivo. Tendo maior poder aquisitivo, podem proporcionar oportunidades melhores para aqueles que não podem. Dessa forma, você e eu, nós dois aqui, conseguindo diminuir um pouco mais a desigualdade desse país. Eu conto com você.
Tá na hora da gente colocar na prática, então, cada um desses indicadores nas suas ações. O primeiro passo de todos é você analisar o ROA. Então você vai pegar o balanço, o último balanço da empresa, e você vai fazer o lucro líquido dividido pelos ativos totais dessa empresa para você obter o valor do ROA. Em seguida, você pode calcular o ROI, que é mais ou menos o mesmo sistema. Você vai fazer o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, que o patrimônio líquido nada mais é do que o dinheiro dos acionistas nessa empresa. E agora a gente vai calcular o ROI, que o ROI é um pouquinho mais chatinho, mas você vai entender, eu vou te explicar aqui de maneira simples e prática, você vai pegar rapidinho. Como que funciona? Para calcular o ROIC, você vai precisar de algo chamado NOPAT, ele vai fazer parte do cálculo. Para chegar nesse NOPAT é muito mais simples do que parece o nome, né? O que você vai fazer? Você precisa do EBIT. Se você não sabe o que é o EBIT ele é o lucro operacional. Ah, mas a Earnings Before... Tudo bem, é legal você conhecer a terminologia em inglês, né? Que é Earnings Before Interest and Taxes. É isso que significa EBIT. Mas na prática ele é o lucro operacional daquela empresa. O lucro operacional, ele é o que a empresa faz somente com suas operações. Então você não coloca aí nenhum tipo de juros de investimento, nenhum tipo de venda de maquinário, nada. É só o que a empresa faz de lucro operacional, com a venda dos seus produtos e serviços, operacional. Então você vai pegar esse lucro operacional, certo? Que é o EBIT ali, né? E você vai descontar os impostos. Então o NOPAT nada mais é do que o lucro operacional líquido depois do pagamento de impostos, viu? Eu te falei que era fácil, pode acreditar em mim. Bom, agora você achou o NOPAT, você vai calcular o ROIC. O NOPAT dividido pelo capital investido. Então você vai somar todo o capital investido daquela empresa, tanto o patrimônio líquido, quanto as dívidas que essa empresa tem, quanto de dinheiro ela pegou emprestado para poder colocar nas operações. Você vai pegar esse NOPAT dividido pelo capital investido total e você vai chegar no ROI. Então o legal é que agora você tem 3 indicadores que você consegue analisar muito bem essa empresa, entender a saúde financeira dela. Por exemplo, um ROI alto com um ROIC baixo indica que a empresa está alavancada. Não necessariamente é uma alavancagem ruim, mas é bom ficar mais atento, olhar mais a fundo. Já um ROA baixo com um ROIC alto significa que a empresa investe bem o seu capital, mas que possui muitos ativos que não estão sendo produtivos, geralmente ativos imobilizados, né? Como prédios, galpões e tudo mais. Então você consegue ir comparando até mesmo com outras empresas, né, do mesmo setor. Novamente, eu sempre falo isso nos vídeos. Quando você for comparar empresas, são empresas similares, né? Não compara padaria com farmácia, são empresas similares. Então assim, você vai conseguir analisar se uma tá com o ROI mais alto, uma tá com o ROIC mais baixo, se uma tá muito endividada, se não tá, se tá alavancada, se não está, se tem muito ativo produtivo, se não tem ativo produtivo, se tem ativo mas não estão tão produtivos assim. Então você consegue ir com esses indicadores trabalhando de forma a analisar a empresa, a saúde dela de maneira mais profunda. Você não pode cair no erro de analisar somente um indicador. Eu costumo falar isso também bastante nos vídeos. Um indicador só, ele não vai te falar o que você precisa saber. Então assim, um só não resolve. Ah, eu olhei o ROI só, olhei só o ROA, só o ROIC. Não resolve. É a união entre eles que vai te dar um norte melhor. Porque se você analisa um só, você pode ficar vendido. Um ROI alto, ele não significa exatamente que a empresa é maravilhosa. Se você não olhar por que ele tá alto. Como eu já expliquei, pode ser que o ROI esteja muito alto e você não analisou o ROI, que não viu que ele tá baixo, a empresa tá alavancada, tá endividada excessivamente, e aí? E aí você investiu numa empresa cheia de dívidas, entende? Então é por isso que um só não resolve. Então a grande lição que a gente fica com esse vídeo aqui é que um indicador só não resolve, mas eles se complementam, né? Os indicadores, eles conseguem se complementar. Esses 3 que eu te passei, claro, existem muitos outros, mas esses 3 que eu te passei, eles são cruciais, eles são muito importantes para você entender como está a saúde financeira daquela empresa. E entender principalmente se aquela empresa está gerando valor, porque às vezes ela está gerando lucro, ela está gerando caixa, mas ela está endividada excessivamente. Então é importante você entender. Muitas vezes a empresa está gerando um bom lucro, está crescendo, mas ela não está investindo em ativos produtivos. Então você vai ver que o ROA dela está baixo, o ROI está bom, mas o ROA está baixo. Ela está gerando um bom dinheiro, mas ela não está investindo de maneira correta, de maneira sábia. Então é importante você ter esses indicadores como cartas na manga para você conseguir entender o que está acontecendo com a empresa. A partir do momento que você tem essa visão e você consegue analisar de maneira mais profunda, você para de ficar tentando adivinhar as coisas e começa a investir com mais assertividade. Então comenta aqui embaixo se você já conhecia algum desses indicadores, se você utiliza eles na sua análise fundamentalista ou se você tem alguma outra dúvida sobre algum outro indicador que eu posso trazer um vídeo aqui para você. Eu espero que esse vídeo tenha agregado muito na sua vida, assim como foi um prazer para mim fazê-lo. Um grande abraço e até a próxima.